estamos neste ano meditando na carta aos Romanos, pensando no desafio que é para nós ter o Evangelho na vida e a gente voltar aos pilares da fé. Todos acharam? Se você não trouxe seu texto, você pode acompanhar na projeção ali, Romanos 7, do 1 até o 13. Não tem, né? Tá bom, então tem que ligar sua Bíblia ou acompanhar na tua Bíblia impressa aí. Diz assim, Romanos 7, 1 a 13. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para vidas, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou em morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Vamos orar, pedindo que Deus fale conosco. Senhor, nós estamos aqui e a Tua palavra está lida e nós nos expomos a essa leitura, Senhor. E nesta manhã nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine mais sobre o Teu conselho, a Tua vontade. E nós precisamos do Teu Espírito Santo que em nós habita para que possamos compreender a palavra. Não deixa, Deus, que alguma coisa em nós possa impedir a gente de conhecer o Senhor e conhecer o Teu propósito, o Teu plano, Senhor. Nós pedimos que a Tua graça opere em nós a vida de Jesus. Fala conosco, Deus. Precisamos Te ouvir. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa a nossa mente. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, receber a palavra viva. E que a Tua palavra, Deus, seja a direção. Tua palavra, Senhor, mostre a atitude que devemos ter. As escolhas que devemos fazer. Ó Deus, as decisões que devemos tomar. Que a Tua palavra seja o critério, Senhor, para como vamos viver neste mundo. E a Tua graça, ó Deus, opere nas nossas fraquezas o poder do Senhor.
O Senhor conhece cada ovelha tua que está aqui. Todos nós somos ovelhas do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E nós pedimos que neste momento de pregação da tua palavra, o Senhor fale conosco, Deus. O Senhor nos alcance. O Senhor sabe o ponto onde nos encontramos. O Senhor sabe o local exato que estamos na caminhada. E nós não estamos aqui sem propósito. Nós viemos aqui para te ouvir. Ó Deus, nós viemos aqui, Senhor Deus, para que a tua palavra mostre o que devemos fazer. Por isso, Deus, que haja paz em cada coração aqui. Que haja paz pela tua voz em cada mente. Que os corações inquietos, ó Deus, as almas que estão, Senhor Deus, angustiadas, angústias de morte, teu Espírito, Senhor, usa a tua palavra e traga paz que excede todo entendimento. Que o Senhor traga cura, libertação, Senhor. Que o Senhor traga restauração de vidas pela tua voz. Porque é assim que o teu Espírito opera, onde a tua palavra está lá. O Evangelho é pregado, o Espírito tem liberdade para agir, Senhor. E nós pedimos esta bênção sobre nós, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesta manhã nós vamos pensar à luz da palavra de Deus como o pecado é terrível, como ele opera, como que o pecado opera. E aí a gente precisa se lembrar de quando a gente estava sem salvação, longe de Jesus, e como a gente vivia dominado pelo pecado. Mas também a gente precisa ter, à luz da instrução da palavra de Deus, esse alerta de como o pecado quer, o diabo quer tentar, e ele tenta o crente para que a gente ande e volte a praticar o pecado. E a gente sabe que nós estamos num processo de santificação até a glória final. Nós vivemos num mundo onde o tentador, ele está aí operando para tentar na sua vida e na minha vida, para que a gente possa abandonar o Evangelho e voltar às práticas do pecado. Cantamos hoje que nós somos pecadores finitos, carnais. Nós temos um corpo que ainda carrega a presença do pecado, se está na nossa natureza. E o diabo é o nosso tentador, ele inflama, ele incita a nossa natureza, ele incita você naquilo que está presente na sua carne, porque ele conhece as nossas concupiscências. A palavra concupiscência é uma palavra que a gente não usa, mas é os nossos desejos. O tentador sabe os seus desejos. Ele sabe os meus desejos e ele arma ciladas para que a gente caia nessas ciladas e abandone o plano de Deus. Então, nesta manhã, o objetivo da nossa meditação, a gente não vai trabalhar todos os versículos, é um ponto. A gente vê como o pecado é terrível. A intenção de Paulo nesses versículos que a gente leu é mostrar como é que, se no capítulo 6 a gente está livre do pecado para viver a vida de Jesus, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus, uma vez que a gente está em Cristo Jesus, a gente também está livre da lei para que a gente possa viver o plano de Deus. Então ele quer mostrar qual é o lugar da lei, o Antigo Testamento, toda a lei que Deus deu para Moisés, no propósito da redenção em Cristo Jesus. E é por isso que a gente precisa olhar para esse texto, esses versículos, e ver o que Paulo fala que a lei faz. A lei, ela é boa. A lei, ela é santa, porque ela mostra o caráter de um Deus santo. Deus é santo e a lei que ele deu para o seu povo lá no Antigo Testamento não podia ser outra coisa a não ser uma lei santa. Como viver no mundo, ela foi feita para um homem santo. O problema é que nós caímos e somos pecadores. Então, nós não temos condições de cumprir o que a lei faz, a não ser Jesus Cristo. Ele é o homem exato da lei. Ele é o homem santo que tem condições de fazer tudo aquilo que a lei pede.
Então a lei, ela conscientiza a gente do pecado. A lei, ela mostra que se você abre mão da vontade de Deus, você peca, e uma vez que você peca, você está condenado. A lei define o pecado como transgressão à vontade de Deus. Ela mostra o pecado e mostra o que acontece com aquele que peca. E aí, ela é nesse sentido, ela tem esse poder de nos deixar limitados, porque nós não somos santos e não temos um corpo impecável para cumprir tudo aquilo que a lei estabelece. Agora, essa lei, uma vez que Jesus Cristo veio e é o homem exato da lei e cumpriu a lei, ela não está abolida. Ela tem 3 aspectos. Um aspecto civil, e isso serviu para Israel lá no Antigo Testamento. Por exemplo, quando eles tinham um problema sanitário com a lepra, o que eles tinham que fazer? Pegar o leproso para a preservação da saúde dos outros, colocar numa cidade de refúgio, até que ele estivesse com a sua saúde restabelecida, ele poderia viver novamente em sociedade. Isso preserva a saúde daquele que não está com a doença. Essa lei não faz mais sentido para a gente hoje. A lei também tinha um aspecto cerimonial. Qual é o aspecto cerimonial? Lembram, por exemplo, do dia da expiação, em que o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício? Tudo isso, as cerimônias, elas foram cumpridas em Cristo Jesus. E nós não precisamos cumprir mais aquele calendário de festas e calendário que o Antigo Testamento estabelecia, porque Cristo Jesus, Ele é o templo, o sacerdote e o cordeiro. Ele fez todas essas coisas no nosso lugar, e uma vez que estamos nele, nós nos apresentamos diretamente para Deus e somos o verdadeiro templo, onde o Senhor habita. Mas a lei, então, ela tem um aspecto civil, não tem mais sentido para nós. Sentido não, fazia sentido para eles naquela geografia. Tem um aspecto cerimonial que Cristo cumpriu, e uma vez que estamos nele, a gente não precisa ir para Jerusalém, no Santo dos Santos, nós somos o templo vivo, e a gente sabe que o sacrifício de Cristo Jesus é eterno. Mas ela tinha um terceiro aspecto, que é a chamada de lei moral, que é o aspecto da santidade de Deus, e esse aspecto permanece. Só que ela dizia, para se achegar a um Deus santo, a gente precisa ser como Ele é, e nós não somos. E é por isso que faz sentido nós olharmos hoje a lei moral e dizer, só tem uma maneira de eu me aproximar de Deus na sua santidade, vivendo o santo, e o santo é Jesus. E para eu viver esse santo Jesus, eu preciso ser justificado, entregar minha vida para Ele, para que Ele viva em mim e ser cheio do seu Espírito, conforme a sua palavra nos manda. Em Jesus, a gente pode cumprir a lei moral. Não matar, não cobiçar, adorar o Senhor sobre todas as coisas, guardar o Senhor como nosso dia de descanso, e tantas outras coisas a gente pode cumprir para o nosso relacionamento com Deus, como Jesus Cristo é. Agora, nessa batalha da gente lidar com a lei moral, eu estou entendendo que está todo mundo entendendo. Lei civil já está cumprida. Lei cerimonial, lei civil não, é para aquela geografia. Lei cerimonial, Jesus já cumpriu. Lei moral, sim. Mas nós precisamos do poder de Espírito para cumprir. Você tem 3 caminhos na vida cristã para isso. O primeiro deles é o caminho de legalismo. A gente pode dizer, não, eu vou me esforçar na minha carne, eu vou me esforçar ao máximo nas minhas capacidades humanas para cumprir tudo aquilo que a lei de Deus exige. E aí depende muito da sua carne disciplinada. Depende muito se você é aquela pessoa que tem por natureza, por exemplo, eu não tenho isso, de dizer, vou comer 1.200 calorias por dia. É difícil, você tem que ter muito propósito firme para poder cumprir aquele alvo que você coloca para você mesmo. Mas tem gente que consegue. Tem gente que tem uma natureza, uma personalidade de disciplina muito bonita. Mas isso é resultado do seu próprio esforço. A glória é todinha dessa pessoa. Não é necessariamente a operação do Espírito. Então a gente pode encontrar um caminho, o caminho do legalismo. Eu vou fazer o que a lei pede,
eu vou amar o Senhor sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo, são coisas boas, eu estou fazendo a coisa certa, com a motivação errada e com a força e o meio errado. É tudo de mim para mim. Mas eu estou tentando fazer a coisa certa. Mas quando um fio escapa, ou quando você escorrega para um legalista, ele não se perdoa. E ele se martiriza. Por quê? Porque tudo que ele fazia era por conta dele mesmo. É muito difícil quando você é um legalista, porque você cobra demais de você e cobra demais das pessoas. Você faz a coisa certa, mas você faz no caminho errado e com a motivação errada. Tudo é de você para você. E aí você se gloria. E ao mesmo tempo você é extremamente crítico daquele que não consegue fazer o que você faz. A gente pode cumprir a lei moral, irmãos, assim. A gente pode estar na igreja e ser legalista, fazendo a coisa certa. Não é que a Bíblia não diz para a gente abrir mão da lei moral. A gente precisa ser santo porque Deus é santo. Mas o caminho para viver a santidade de Deus é o Filho Jesus. Um legalista, ele não quer viver a santidade de Deus pela graça do Senhor oferecida em Cristo Jesus. O legalista quer fazer a coisa certa pelos seus próprios esforços. A gente pode ir para o outro extremo, no trato com a lei moral. Dizer, eu quero o caminho da libertinagem, não há regras. Eu gosto de Deus, Ele é santo, eu não, e eu sou pecador, então eu vou viver a vida do meu jeito. Eu vou viver o aqui e agora e deixa o meu corpo ditar, a carne ditar as regras, e eu vou levar a vida sem cumprir exigência nenhuma, porque o Evangelho não tem exigência nenhuma. Talvez a gente encontre ofertas do Evangelho assim nos nossos dias. Vem para Cristo, que nosso Deus é um Deus de amor, e Ele não vai exigir nada de você, a não ser um relacionamento com um Deus de amor. Você pode continuar sendo você mesmo. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é continue sendo você mesmo. A mensagem do Evangelho é morra e deixe o Filho de Deus nascer em você. Então o caminho da libertinagem, que é o caminho de ser você mesmo, você melhorado, você na melhor versão, você é tudo de você, não rola e não cola com o Evangelho de Cristo Jesus, porque uma vez que a gente foi justificado, a nossa vida foi sepultada na morte de Jesus, e na ressurreição nós recebemos a vida de Cristo. Ele nos incluiu na sua morte, nós sepultamos o nosso eu anterior, e Ele nos incluiu na sua ressurreição, e Ele nos deu a sua vida. Portanto, aqui no reino de Deus, na igreja de Cristo Jesus, nós todos somos uma mesma coisa, pequenos cristos. Todos nós aqui somos diferentes, mas há um ponto que nos unifica. Não apenas que nos une, mas que nos dá unidade. Cristo está aí, Cristo está aqui. O Filho de Deus que nos foi dado, Ele vive em você, porque você é habitado pelo Espírito Santo, Ele vive em mim, e a nossa missão na vida de santificação é: deixe o Filho de Deus crescer em cada um de nós. Nós somos pequenos cristos. Ele está aí e Ele está aqui. Isso não cola, não comunga com o caminho de libertinagem. Nosso eu anterior morreu ali na cruz. A gente se despojou dele. E agora a gente se reveste de Cristo. Então o caminho do legalismo, ele tem um alvo bonito da santidade de Deus, mas o caminho é todo humano. O outro oposto não tem alvo da santidade de Deus e, portanto, o caminho também é todo humano e Deus não tem compromisso com isso. A opção que a gente tem para lidar com a lei moral, irmãos, é o caminho da graça de Deus, do Evangelho. É a liberdade que o Evangelho e a graça de Deus nos dão para cumprir o que a lei exige. Agora, essa liberdade que a graça nos dá, não é só uma exigência, a gente não faz com medo e temor. Temor no sentido do medo, não o temor reverente de adoração da Bíblia. Uma pessoa que foi alcançada
por Deus em salvação, está em processo de santificação, ela ama a Deus. Ela tem a linguagem do salmista, quando ele diz, Deus, eu amo a tua lei. Ela é mais, do Salmo 19, ela é mais desejável do que o ouro, ela é mais doce do que o mel. A gente, por mais que a nossa carne tenha prazer nas coisas do pecado, e ela tem, no nosso ser interior a gente diz, eu estou liberto daquilo que a minha carne quer. A minha carne gosta, mas eu não vivo para isso, eu vivo para Deus. Eu estou morto para o pecado e eu vivo para Deus. É a liberdade para amar a Deus e cumprir o que Jesus Cristo é, mas no poder do Espírito e não no esforço próprio, somente. A força para cumprir o mandamento vem do Senhor. Ele opera poder na nossa fraqueza e a gente diz, meu Deus, eu estou gostando de amar o Senhor. Não é por medo, nem por medo da igreja, por julgamento dos outros, é por amor a Deus. A gente diz, é melhor para mim escolher o caminho da santidade. Quando você tem o caminho de odiar o teu inimigo, ou perdoá-lo e tratar o pecado, você opta por aquilo, ainda que a tua carne queira se irar e odiar. Mas porque você sabe que aquilo, no poder do Espírito, você diz, não, eu vou passar por essa prova no poder do Espírito, e eu não vou agir no pecado com pecado. Eu recebi pecado lá na empresa, eu recebi uma palavra pecaminosa, uma atitude pecaminosa do meu chefe, do meu patrão, do meu cliente, do meu empregado, do pai, da mãe, do irmão, de alguém na família. Mas eu, uma vez cheio do Espírito, eu posso dizer, para aí, eu não vou reagir a esse pecado com pecado. É por amor a Deus, gente, que a gente faz isso. As pessoas vão errar com você. O diabo vai usar a fraqueza de pessoas, vai usar o pecado das pessoas para atrapalhar o teu caminho. Mas se eu e você, nós estivermos cheios do Espírito Santo, a gente vai dizer, alto lá. O Espírito de Deus coloca Jesus em nós, para a gente dizer, eu posso, no poder do Espírito, não reagir a esse pecado com pecado. Eu vou responder a esse pecado com a graça de Deus e a santidade de Jesus. Mérito nosso? Não. É o poder de Deus. Mas o poder de Deus opera na sua vida. O poder de Deus atua na vida daquele que se chega diante de Deus e diz, me enche de poder. Me enche de poder. Paulo sabe disso. Portanto, se você é daquele, a gente vai falar disso na semana que vem, que leu Romanos capítulo 7, eu vou derrubar você da cadeira, hoje não é eu vou derrubar você da cadeira hoje. Se você é daqueles que lê Romanos 7 e fala, o que eu queria fazer, eu não faço, e o que eu não quero eu faço, sai dessa, meu irmão. Isso é cilada do cão. Deus não está nessa tese, o texto não está embasando isso. Esse texto é um recurso de linguagem que Paulo tem para dar voz a um judeu antes da redenção, quando ele ama a lei, mas não vê graça e redenção nele mesmo para poder cumprir. Então o que ele faz? Puxa, eu amo, queria fazer, mas não consigo. Ele no capítulo 6 diz que nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Então o caminho para o crente não pode ser nem o legalismo e nem a libertinagem, tem que ser, vou cumprir no poder do Espírito, porque eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Ele está presente na nossa carne? Está. E o que é que você faz com esse pecado que está presente na sua carne? Uma vez que ele está presente, mas você morreu para aquilo que está presente, e hoje você vive para Deus e vive cheio do Espírito Santo. A gente precisa ver como o pecado opera para desarmá-lo no poder do Espírito. Deus é que faz, mas você tem que estar comprometido. Então Deus nos trouxe aqui nessa manhã para a gente ver como que a lei revela o pecado. Então o sermão de hoje é aquele sermão que a gente precisa, todo sermão a gente precisa fazer isso, gente. Mas hoje eu queria que você pensasse numa coisa que eu já falei muito tempo atrás aqui, em outro texto que pedia isso, no seu histórico de tentação.
não é uma coisa confortável de fazer. Queria que todo mundo que está aqui pensasse como você tem sido tentado nos últimos dias. Ou desde que você tem consciência do pecado. Como o diabo tenta você. Pensa aí. Tentação com pecado, tentação com queda e tentação sem queda. Pensa como você foi tentado, escorregou na banana e pum, caiu na cilada. E você fala, caramba, não queria ter feito o que fiz. Sabe, não podia ter falado daquele jeito. Por que eu não abri minha boca, me calei, quando era para ter falado? Sabe aquela omissão pecaminosa? Ou então aquela coisa que você não fez, mas sentiu a inclinação. É como se o abismo está aqui, você fala, pus o pé e não caí. Mas sabe aquela tentação sem pecado que você se sente sujo, mesmo que você não tenha feito? Não sei se já teve, só eu passo por isso ou vocês não passam? Não, eu passo por isso. Falou, Senhor, eu não fiz pela tua misericórdia, mas só de sentir as minhas entranhas para aquilo, me senti sujo. Você já teve essa experiência? Pois hoje, irmãos, o sermão, o que nós vamos falar agora, pede que você esteja com isso fresquinho aí diante dos seus olhos. Para quê? Para tortura? Não. Para a gente cumprir aquilo que está lá no recado de Jesus. Ore e vigie, para que você não caia. O sermão de hoje é, ore e vigie, naquilo que você tem sido tentado. Aí talvez você pode conversar com o irmão no café depois. Irmão, compartilha aí qual área você mais vai ser tentado. Pode ser que o irmão, vocês tenham essa liberdade e pode ser que você tenha a liberdade de compartilhar. E aí você escute a narrativa do teu irmão e diga, mas é isso aí que faz você cair? Ah, pelo amor de Deus. Se eu contar as minhas bestialidades, você vai rolar de escândalo. Irmãos, o pecado é feio. O pecado agride a santidade de Deus. Então não olhe o pecado do teu irmão como mais leve à luz do teu. E nem olhe o teu como mais pesado à luz do outro pecado. Porque o pecado é pecado e ele fere a santidade de Deus. Então, não baseie o teu irmão como mais santo. Nós todos aqui estamos numa categoria. Pecadores remidos pela graça de Deus. Pecadores remidos pela graça de Deus. Tira o peso, tira a culpa. Tira o peso, tira a culpa. Choremos os nossos pecados aos pés da cruz e clamemos o poder do Espírito para andar em Jesus. Agora, há uma ação nossa no poder do Espírito. Ore e vigie sobre aquilo que você é tentado. Por isso, faça, é o ponto que eu quero deixar claro, um histórico de tentação, com queda ou sem queda. E vigie sobre isso, porque o tentador está usando isso para te fazer se afastar do Senhor. E o que Deus nos quer perto dele, dizendo tchau, Satanás, tentador. Amém? Como o pecado opera? Para falar de como o pecado opera, eu vou sair de Romanos e vou lá para Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Para quebrar o sono, vai lá, abre tua Bíblia. Tiago 1, 14 e 15. Tem um autor, junto com John Stott, ele publicou um livro que se chama O Mal que Habita em Mim, e nesse livro ele mostra para a gente como que o pecado opera, à luz de Tiago 1, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, pode trocar cobiça por desejo, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então eu vou ler de novo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, esse desejo o atrai e seduz. Então o desejo, depois de haver concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gente vai pensar,
como o pecado opera à luz desses dois versículos. A primeira coisa que o pecado faz, irmãos, não começa com o teu desejo. A primeira esfera, o primeiro chão que o pecado opera é na nossa mente. A primeira coisa que o pecado, como ele é trabalhado na nossa vida, lembra de Eva, lá em Gênesis 3, no jardim. Ela não, logo de cara, na largada, ela não sentiu o desejo de pegar o fruto e comer. Antes dela olhar, desejar pegar e comer, o diabo trabalhou aonde? O que Deus disse? Então a primeira esfera da ação da queda, do desejo pecaminoso, é na sentinela da alma, e a sentinela da alma é a nossa mente. O pecado começa a operação na nossa cabeça. Por quê? Porque como é que esse desejo vai sendo trabalhado pelo diabo lá? Ele vai incitando a gente para a gente baixar a guarda no que a palavra diz. Baixa a voz de Deus, irmão. Faz a voz de Deus sumir. Deixa a tua voz ganhar poder. Deixa a tua voz ganhar status de voz de Deus. A primeira coisa não é, meu Deus, eu não sei o que eu faço com esse desejo. O desejo está presente, irmãos. Mas o diabo, quando vai tentar a gente, a primeira coisa que ele faz é, esquece o que Deus disse, tira da mente, tira da referência. Deixa outras vozes crescerem, ecoarem. Não precisa querer agradar a Deus. Você pode seguir a sua voz. Você pode seguir outras ideias. Outras ideias vão ganhando o status de voz de Deus no nosso coração, e a gente vai deixando essas coisas terem autoridade sobre nós. E essas coisas tendo autoridade, elas vão dando voz aos nossos desejos sempre e sempre e sempre. Portanto, para orar e vigiar sobre aquilo que é cobiça sua ou minha, o que é que a gente tem que fazer para ficar cheio do Espírito? Medite na palavra, guarda a palavra, esconda a palavra no coração, diz o salmista. Eu escondi a palavra no coração, para quê? Para não pecar contra ti. Quando a voz de Deus baixa, as outras vozes ganham, sobem. E elas sobem, irmãos, dando voz aos nossos desejos. Mas quando a voz de Deus está em alta, na mente, no coração, elas mostram a autoridade de Deus sobre nós. Portanto, a nossa mente, ela precisa estar pronta para reconhecer o engano do pecado, irmãos. Como que a nossa mente está pronta? Pela meditação na palavra e a oração coletiva e particular. Porque na palavra o seu coração fica exposto. A palavra não vai passar a mão na tua cabeça, a palavra não vai passar a mão na minha cabeça, a palavra de Deus vai dizer, Deus não está nisso aí não, Cristiano. Ai Deus, eu queria tanto pedir hoje para o Senhor me ajudar a pecar ali. Deus fala, não vou andar nesse caminho aí não. Se vira, abandona esse caminho. Ah Deus, mas é muito difícil. Abandona esse caminho, eu dou poder para você seguir o Jesus. A palavra, irmãos, ela traz os alertas e fala assim, fim da linha, pecado. Abandona este caminho, aí é objetivo. Mas eu queria tanto dar uma odiada naquele irmão, ame. Poxa, eu queria tanto roubar a tua glória aqui nessa cena. Foi meu braço que conquistou, olha, pum, ganhei um dinheirão. Para que eu vou falar que foi Deus que deu? Não podia falar? Fui eu trouxe a existência. Deus fala, não estou nisso não, dê glória para mim, foi a minha mão que trouxe. Mas Deus, eu podia tanto achar um caminho da felicidade nisso daqui, podia achar um caminho da felicidade com isso aqui, mas só que tem tudo legal, menos Jesus. E Deus fala, tchau, abandona este, mas o tempo está demorando de Deus agir, Deus não faz nada. Olha aqui, não tem nada que agrida a vontade de Deus, a única coisa é que Cristo não está nisso. Meu irmão, se Cristo não está nisso, fecha essa porta. A palavra traz luz para as coisas que precisam ser abandonadas, desistidas, interrompidas. Agora, se você para de meditar na palavra, o que acontece?
é porta aberta para a tua mente estar oxigenada com as coisas do pecado. E a voz de Deus baixa a guarda. Portanto, na palavra, o teu coração fica exposto ao padrão que é Jesus. E aí Deus mostra as nossas motivações, para as nossas atitudes, para as nossas escolhas. Deus revela quem Ele é, e a palavra de Deus mostra, irmãos, o que ela diz sobre si mesma? Ela é útil para ensinar, repreender e instruir na justiça. Então não baixa a guarda para a Bíblia. Não baixa a guarda para a Bíblia. Se você está ardendo em desejo, que se dane. Eu também estou. A nossa carne está inflada de desejo, irmãos. E não é que está tudo certo. Eu tinha um amigo que ele era mó viciadão, assim, e cheio viveu na vida libertina. E quando ele se converteu, eu falei, e aí? O nome dele é Jairo, né? Eu falei, e aí, Jairo, como é que tá? Ele falou, estou que se dane para minha carne. Ela está aqui ardendo de coisa bestial, podre. Eu não estou nem aí para ela. E eu falei, mas ele falou, eu não quero, eu nem acho que eu virei querubim. Eu não fico em crise com o que ela quer. Ela quer coisas horríveis, cada vez quer mais. Mas eu oxigeno a minha mente com o que a Bíblia diz, porque é ali que está quem eu sou. Então, meu irmão, saiba o que tua carne quer. Não fica se achando que aqui na fonte, nem vou abrir minha boca, porque aqui tudo querubim, eu vou falar que eu desejo isso. Você deseja e eu também. Você quer coisas horríveis e a minha carne também quer. Vamos nivelar por aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos santinhos de Jesus, não. Nós somos santos pecadores que estão em processo de santificação. A nossa carne é podre e quer coisa podre. Quer pecar e deliberadamente. Mas o Evangelho diz, eu não estou nisso aí, não. E a gente precisa entender isso, irmãos, e saber dizer que aquilo que está na nossa carne não define quem nós somos. Então, para de se escandalizar com você mesmo. Assume que você é um pecador remido pela graça de Deus. Chora os desejos diante do Senhor e clama o poder do Espírito. Mas não abre mão da Bíblia. Porque é ela que vai denunciar. É ela que vai denunciar que esse caminho do que está desejando a tua carne e a minha carne é um caminho de morte. O pecado opera em primeiro lugar na mente. Baixa a voz de Deus e deixa a sua voz crescer. Mas o segundo ponto que é consequência desse é que o pecado é sujo, porque ele é canalha, ele é intruso, sem vergonha, ele adere às nossas afeições. Não é que a gente pensa, a gente sente. Irmãos, pense aí. Na hora da tentação, você sente mais vontade de pecar e pensa mais na santidade de Jesus. Podia ser junto, né? A gente pensa a coisa certa e sente. A gente pensa a coisa certa com a palavra, mas as nossas afeições querem as coisas contrárias ao Evangelho. E às vezes, entre o pensar e o sentir, a gente é mais levado pelo sentir do que por aquilo que a gente pensa. Então, as nossas afeições, o pecado, ele seduz as nossas afeições. Ele seduz como? Ele mostra o prazer que aquele pecado vai oferecer. E às vezes, irmãos, o objetivo dele, quando mostra o prazer para a gente, é para inclinar o nosso sentir, os nossos instintos para aquele prazer. Esses dias eu estava pensando lá no meu trabalho, trabalho na educação, e tinha uma galera na roda dos escarnecedores. E era a roda dos escarnecedores para acabar com a coisa que precisava ser acabada mesmo. No caso, é uma pessoa. Ia me dar uma vontade de juntar naquela roda e falar, vou juntar, vou colocar o pinguinho no i que falta para derrubar para o abismo aquela pessoa. Porque ela precisava de um chacoalhão mesmo. Mas eu falei, não posso. Não posso por quê? Porque a minha fala não vai trazer conserto. E a única coisa que vai fazer é o pecado, a minha carne ficar mais inflamada. Por isso, irmão, a gente precisa saber lidar com as nossas afeições. Um crente que quer agradar a Deus, ele sabe denunciar como o pecado trabalha no seu prazer. Então, às vezes, é o prazer de abrir a boca, ou o prazer de se calar.
o prazer de fazer alguma coisa, o prazer de não fazer alguma coisa, o prazer de fazer uma coisa que você sabe que aquilo não agrada ao Senhor, ainda que seja um prazer que está tudo certo com ele, né? Do plano de Deus, irmãos, falar a coisa certa no plano de Deus é uma benção. O problema não é falar ou se calar. O problema, às vezes, o dinheiro que você ganha, não é errado ganhar dinheiro. Às vezes é o prazer, o caminho que ele veio. O prazer do sexo é uma benção, Deus nos deu e quer que a gente use para a glória dele. O problema é quando ele vem fora do plano de Deus. Então, às vezes, as nossas afeições, elas estão apegadas a prazeres, e o problema não são os prazeres, o problema é que eles estão fora do plano que Deus estabeleceu na palavra. E é nesses momentos, quando o pecado adere às nossas afeições, a gente fica com aquele ideal fixo e aquela obstinação. Eu quero aquele prazer deste jeito, fora do plano de Deus. Então hoje que Deus nos dê poder para a gente desarmar esses caminhos. Quando a nossa imaginação de pecado, para pecar, ela começar a ganhar proeminência, se tornar atrativa e muito constante, que a gente fala, Deus, eu não quero ser fisgado por esse prazer. Só no poder de Espírito, irmãos, que a gente diz não para o desejo, a um prazer, para uma afeição. É só no poder de Espírito. Você sentindo inclinação, as suas afeições, os seus apetites aguçados para aquilo, mas há um poder maior. Um poder externo que habita em você. O nome dele é Espírito Santo. E ele pode não tirar essas afeições. Talvez você diga, por que Deus não desarma esses prazeres na minha carne? Ele pode não desarmar, mas ele coloca um prazer que se sobrepõe a todos eles. É um prazer em Deus. Um crente, às vezes, ele conjuga essas duas coisas. A nossa carne está cheia de inclinações, mas a gente é mais vulnerável ao prazer da presença do Senhor. É por isso, irmãos, que eu quero bater com muito amor no meu coração e no teu. Se você busca o prazer da presença de Deus. Se nós aqui, quando a gente está cantando, irmãos, logo eu, ou o louvor que a gente estiver cantando, uma vez que ele é bíblico, cristocêntrico, e a gente se permitir ser tocado pelo Espírito Santo e dizer, Deus, eu quero provar a tua presença. Se no momento da oração, se é em casa, sozinho, na vigília, no culto de oração, online, não sei, oração gravada, oração recitada, o método, e a reunião e a agenda, eu não sei. Mas se o nosso objetivo é dizer, Deus, eu quero ser inundado pela tua presença. Irmãos, a gente precisa buscar satisfação na presença de Deus. E Deus não reteve a sua presença. Ela está disponível para ser derramada. Hoje, nesse culto, lá no seu quarto, ouvindo, um louvor, lendo a Bíblia, escutando uma pregação, Deus pode tocar você. E ao ponto de você poder dizer, eu estou cheio de Deus, eu sinto vulnerabilidades para muitas coisas, mas hoje, Deus me derrubou, me embebedou da presença dEle em Cristo Jesus. Isso é uma experiência pentecostal? É. Agora, ela é só num culto e vai embora? Não, Deus vai ganhando o nosso coração e a gente vai ficando vulnerável a Ele. Ele vai vencendo e Ele vai habitando a gente. E a gente vai dizendo, olha, eu gosto de muitas coisas, mas eu não troco nada para um ajuntamento ou uma vida particular para buscar Deus e ser cheio da presença dEle. Aí, meus irmãos, eu quero dizer e chamar o seu coração e o meu nessa manhã. Deus quer derramar a presença dEle no nosso ajuntamento, irmãos. O que vai acontecer? A gente vai cair? Não é experiência padrão. Pode ser. A gente vai ter visão espiritual? Vixe, isso aí é problema dele. Se ele quiser dar, ele dê. A gente vai falar em outras línguas? Quem quiser falar, que fale. Quem não quiser, também não fala. O Espírito é sujeito ao profeta. Não importa a experiência padronizada. O que importa é, estamos cheios da presença de Deus. Por que cheios da presença de Deus? A gente diz, olha, eu tenho vulnerabilidades na minha carne, mas eu provei uma afeição maior, o poder do Espírito. Eu posso clamar a presença de Deus no nosso meio.
mas Deus, não posso buscá-la por você. A presença de Deus tem que ser perseguida em oração, irmãos. A presença de Deus tem que ser buscada em oração. Por isso, você precisa gastar tempo. Mas, Deus, eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Eu quero ser mais cheio do teu Espírito. Então, a primeira coisa que o pecado faz é trabalhar na mente. Baixa a voz de Deus e deixa a sua voz crescer. A segunda coisa é que ele trabalha nas suas afeições de uma maneira irracional. Olha o desejo e o prazer que eu estou te oferecendo e esqueça as outras vulnerabilidades. Esqueça a presença de Deus. Aí o terceiro ponto é, o pecado se adere à vontade. Ele seduz a imaginação com a afeição e aí ele adere à vontade. O que é aderir à vontade? No caso de um crente que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas que tem esse corpo do pecado. É quando você, no meio da batalha, da luta contra o pecado, você consente com ele. Às vezes você está até relutando, mas você consente com ele. E aí você escolhe, quer saber? Nessa situação, eu vou pensar em mim. Nessa situação, eu vou fazer valer o que eu quero para mim. Eu vou pensar o que é bom para mim. Chega de renunciar, chega de esperar, chega de dizer não para a minha carne, chega de ficar esperando no Senhor. Tempo passa, o irmão recebe, o outro recebe, quer saber, eu vou arregaçar minha manga e vou fazer acontecer, eu não vou ficar esperando Deus fazer nada. Não estou falando que a soberania de Deus não exige que a gente trabalhe. A vontade, irmãos, a gente baixa totalmente a guarda para a voz de Deus, a gente distorce as escrituras, a gente age com ignorância ou com indiferença e usa outro padrão que não é Cristo Jesus, é a gente mesmo. É muito triste quando a nossa vontade, ela cedeu, e aí a gente não fez valer. Aí o que acontece em próximo caso? O pecado se manifesta. É a atitude pecaminosa em si mesma. E aí o Tiago diz que o pecado, quando ele se manifesta, a última coisa que acontece é a morte. No nosso caso, nós estamos livres dessa condenação, porque a nossa morte caiu sobre Jesus Cristo. Mas um crente que vai vivendo uma vida de pecado, sabendo da verdade, ele tem algumas marcas. E que Deus nos livre delas. E eu queria trazer aqui para a gente pensar. A primeira delas, irmãos, é que um crente que vive na prática do pecado, a primeira coisa que ele tem é o amor esfria. E esse amor é o amor por Deus. Está na igreja, mas não ama o Senhor. Perdeu, Deus, eu te amo sobre todas as coisas. É muito triste quando você vê que o seu amor por Deus esfriou. Isso não é para culpa e nem para o desespero, porque Deus sabe vir a nós. Mas imagine aí se o seu amor pelo Senhor, se o meu amor pelo Senhor está se apagando. Deus não quer que a gente esteja aqui somente, Ele quer que a gente esteja aqui. E amar não é sentir necessariamente, irmãos. Amar é estar cheio do Espírito para dizer, a voz de Deus falou, e eu, no meu pouco poder ou nenhum poder, vou dizer sim, vou obedecer. Consequência do pecado na vida de um crente, o amor esfria. Se esfria o amor por Deus, esfria o amor pelo irmão. Esfria o amor no casamento, esfria o amor no trabalho, esfria o amor pelo próximo, esfria o amor pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, pelo irmão da igreja, pelo filho, por qualquer pessoa. Porque o amor de Deus não domina mais o nosso coração. Se o nosso amor por Deus esfria, irmãos, a gente desconsidera Deus. Está na igreja, está no evangelho, mas desconsidera Deus. Sou crente, mas Deus não faz parte das minhas decisões. Sou crente, mas não levo em conta a palavra dele. Sou crente, mas eu não vivo como se ele não fizesse parte de mim. Eu sou um evangélico não praticante. Eu sou um evangélico que está acostumado com a tradição. Aí a prática da religiosidade, que foi onde eu comecei, que não é o caminho para a gente lidar com a lei, passa a ser um caminho.
Vou fazendo as coisas, formalidade, sem vida, sem poder de Deus. Vou tocando a vida num ativismo, indiferente aos pecados de estimação, ao ponto de fazer parte da vida. É um saber do evangelho teórico, sem conhecimento verdadeiro, com paixão e adoração no coração. A gente se afasta em última instância dos meios de graça. Não tem problema eu estar na igreja e não ter uma vida de busca da presença de Deus. Não tem problema eu estar na igreja e não ter mais prazer em ouvir a voz de Deus pela meditação da palavra. Irmãos, que Deus nos livre das artimanhas do pecado e nos dê o poder do Espírito para a gente estar em avivamento. Que Deus nos livre da frieza. Lembra daquele cântico? Frieza e escuridão procuram me cegar. Acho que há uns 2 anos atrás eu tive uma experiência sobrenatural com Deus nisso. Estava em casa e eu tinha tempo livre. Eu vou contar a experiência como experiência, não como padrão. E eu tinha tempo livre. Eu podia gastar um tempo com entretenimento, está tudo certo, não tem problema nisso, irmãos. Ou ter um tempo de vida devocional com o Senhor. E aí eu fui para o entretenimento. E estava tudo certo. Mas eu fui para o entretenimento vazio de Deus. Vazio de Deus. Naquele dia, Deus me deu uma palavra. Que eu cedi a um espírito de frieza. E é verdade. O resultado não foi o problema, não era entretenimento. Ele não é pecaminoso. A não ser que ele tenha coisas que despertavam vulnerabilidades minhas. Mas naquele dia não. Mas o resultado depois do entretenimento era falta de percepção mais acentuada para Deus. Pelo fato de não estar cheio dele, eu cedi a um espírito de frieza. E fiquei insensível à beleza de Deus, à sua santidade, à glória do Deus da palavra. Irmãos, hoje a gente vive num tempo em que a gente não está aqui mais discutindo só as questões que são o que é pecado e o que não é. Mas tem coisas que às vezes num simples entretenimento pode nos tirar de um vigor da presença de Deus. Você sabe como Deus conquista seu coração. Eu queria que você pensasse, olha, tem um louvor, a gente não canta ele na igreja, está tudo certo, mas você escuta ele no seu quarto sagrado, lá no seu secreto com Deus, e Deus alcança seu coração. Meu irmão, não é para você parar com isso não. Não é para você parar com... mas eu gosto muito de orar lá no monte, não sei o quê. Nós não fazemos vigília no monte. Tem monte de São Paulo? Fala para mim. Até o monte que tinha em Mariporã, que a gente ia orar, fechou. Não pode mais subir. Então, meu irmão, mas você tem um monte lá, não sei aonde, no seu quintal, vai orar lá. É lá, você gosta... aquele lugar é mágico? Não. Mas você não pode abrir mão da presença de Deus. Por que a gente não faz isso com entretenimento? Antes eu assistia muito Netflix, mas hoje não assisto mais. A gente faz isso com muita consciência e firmeza de propósito. Hoje a gente precisa voltar e dizer, peraí, eu preciso da presença de Deus, eu preciso ser vulnerável a Ele, eu quero sentir a presença dEle, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Não é porque eu quero um êxtase, porque eu quero ver o mato acender, é porque eu quero vigiar sobre mim mesmo, no poder do Espírito. Eu tenho segunda a sábado, em que eu quero levar o culto, a presença de Deus para a vida. E o tentador vai aparecer. E ele é intruso. E ele vai colocar ciladas. E vai insuflar minha carne. Fazendo baixar a voz de Deus. Pois eu quero que a voz de Deus esteja aqui, latente. Ardendo no meu coração, na minha mente. Para que eu possa dizer como Jesus na tentação. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Vai. Porque está escrito. É no poder do Espírito que a gente vai fazer isso, meus irmãos. Ou a gente recorre à libertinagem ou ao legalismo. Mas o caminho do Evangelho é: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E você vai resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você vai permanecer inabalável. É a promessa do Evangelho em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Resistir no dia mau
e havendo feito tudo, permanecer inabalável. Por quê? Porque o Senhor é o poder. Que nessa manhã a gente possa dizer, o pecado é terrível, mas Jesus Cristo é aquele que se manifestou para destruir as obras de Satanás, o tentador. Para isso a gente precisa estar firmado no poder. A palavra do Senhor é poder, e o Espírito usa a palavra para colocar Jesus em nós. A gente precisa ser pentecostal nesse sentido, entende? Independentemente de tradição, no sentido bíblico da palavra, cheio do Espírito, com essa experiência ou sem a experiência padrão. Fala em outras línguas, não, irmão, isso é secundário. O ponto é a gente estar cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo. Por isso eu quero te desafiar nessa manhã, para a gente dizer, Deus, nesse histórico de tentação, com queda ou sem queda, o que é que Deus quer mostrar das suas vulnerabilidades para você mesmo? A palavra mostra. O que é que Deus quer mostrar das minhas vulnerabilidades para mim mesmo? Você está aqui dizendo, Deus, eu estou me sentindo sujo mesmo por ser tentado, mesmo sem queda. Que você possa fazer disso entender que Deus quer mostrar você para você mesmo, para mostrar que há poder para aquilo que você, na área em que você é fraco. Há poder para o fraco, e esse poder chama Espírito Santo de Deus. Ele é poder. Hoje nós vamos ceiar. A ceia não é desta igreja, ela é de Cristo Jesus. E Jesus, quando foi ceiar, lá em João, no Evangelho de João capítulo 13, ele lavou os pés dos discípulos, porque de pés sujos ninguém podia participar de um banquete naquela época, por questões sanitárias, né? Mas eu deliberadamente quero trazer isso para um sentido espiritual para nós. De pés sujos, irmãos, a gente não consegue ceiar. Então vamos permitir que nesta manhã o nosso Redentor lave os nossos pés. Se você está com seus pés sujos da caminhada, da tentação com queda, da tentação sem pecado, o nosso Redentor está aqui para transformar o nosso coração e nos dar sua santidade. Que a gente dependa do Espírito Santo de Deus para viver Jesus. Amém? Vamos orar? Que a gente aproveite esta oportunidade para chorar as nossas dores e misérias diante do Senhor, sabendo que o nosso Deus é aquele que se compadece de um coração quebrantado. Ele não despreza um coração que se humilha diante dele. É assim que nós nos apresentamos diante do Senhor nesta manhã, neste dia, Senhor, com contrição, com um coração quebrantado, com um coração rasgado diante do Senhor. Mas nós não conhecemos o nosso coração, Senhor. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor sabe por onde temos andado. O Senhor sabe como temos sido cercados pelo espírito de frieza, que tenta nos cegar para ver a beleza do altar, da presença do Senhor que emana do altar. Nesta manhã nós pedimos a Deus, torna-nos vulneráveis ao Senhor. Nós somos tão vulneráveis a nós mesmos, a tantas coisas. Somos vulneráveis à ira, à provocação dos homens. Somos vulneráveis ao pânico, ao desespero, ao assédio das trevas. Somos vulneráveis, Senhor, ó Deus, ao desespero das circunstâncias. Somos vulneráveis, ó Deus, a questionar que o Senhor não tem poder para nos resgatar nesse momento de prova, de luta, de tribulação, que o teu poder vai falhar. Ó Deus, tem misericórdia de nós.
somos vulneráveis para questionar que o Senhor pode abrir uma porta. Ó Deus, nesta manhã nós pedimos que o Senhor não nos entregue a nós mesmos, mas nós pedimos, põe teu filho aqui, que a beleza de Cristo se veja em nós, a santidade de Jesus, o amor do Senhor, a humildade do Redentor, a graciosidade no trato do Redentor, o olhar santo, o olhar compassivo, o olhar, Senhor, misericordioso, bondoso, mãos santas que se levantam, Senhor Deus, para adorar, boca, Senhor Deus, que se abre porque o coração está santificado. Ó Deus, suscita louvor do nosso coração, gera adoração dentro de nós. Ó Deus, gera, ó Deus, impacto com a tua beleza, com a tua grandeza. Derrama o teu amor no nosso coração pelo teu Espírito, para que possamos, Senhor Deus, estar cheios e transbordar. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã, neste dia, a recomeçar do ponto onde caímos. Foi esse o convite para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste e volta. Ó Deus, a gente quer abandonar o pecado, Senhor. A gente quer abandonar o pecado não por medo, por um moralismo vazio. Nós queremos abandonar o pecado porque ele nos escraviza, porque ele nos afasta de Ti, porque ele não comunga com Jesus. E Jesus é liberdade, Jesus é vida. E o que nós queremos é andar em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos a voltar, Senhor. Ajuda-nos a voltar para Ti nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos a voltar aos pés da cruz, Senhor. Lá onde precisamos colocar, o lugar onde precisamos colocar os pecados que se tornaram para nós um jugo pesado, um fardo que nos mata. E queremos trocar este jugo pesado, este fardo que mata, Senhor, por um jugo suave, um fardo leve, da graça de Deus, da santidade de Jesus. Tira pesos aqui nesta manhã, Senhor. Alivia corações e consciências. Dá-nos uma consciência sensível à Tua santidade, formada na palavra, iluminada pelo Espírito. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos, Senhor Deus, perdoados. E na Tua presença perdoados, perdoando. Na Tua presença, Senhor Deus, humilhados e vivendo em humildade. Cheios do Senhor e levando, Senhor, este enchimento para a nossa vida social, para a nossa vida semanal, de maneira que a nossa vida, templos vivos, vivemos em culto contínuo. Tudo é culto, tudo te servindo, tudo glorificando o Teu Filho. Deus, aviva-nos, Senhor. Faze-nos voltar às primeiras obras. Muito mais do que ter e fazer, nós queremos ser na Tua presença. Ó Deus, pauta para nós o caminho da busca da Tua presença. Pauta para nós o caminho da busca da Tua presença. Que a gente saia daqui nesta manhã sabendo escolher a melhor parte, sabendo escolher o caminho dos pés de Jesus, sabendo que ali há delícias, ali, Senhor Deus, há plena satisfação. Ali, Senhor Deus, é o lugar em que o Senhor fala e nós Te ouvimos. O Senhor nos torna vulneráveis ao Senhor. Que a cada domingo, cada oração, cada pequeno grupo nesta casa, Senhor, os nossos ajuntamentos sejam um momento na Tua presença. Seja o comparecimento do Teu povo diante de Ti, Senhor. E que nesse comparecimento o Senhor transborde a Tua presença e inunde as nossas vidas. Senhor, derrama do Senhor sobre nós. Obrigado por estarmos na mesa, uma mesa que é preparada pelo Senhor, uma mesa que, ó Deus, na qual o Senhor está aqui presente. Nós não te vemos, mas nós cremos sem ver, e a gente sabe que a Tua presença é espiritual, e o Senhor está aqui, e nós queremos Te honrar, nós queremos Te reverenciar, nós queremos, Senhor Deus, fazer valer essa Tua presença nesta manhã. Nós poderíamos estar, Senhor Deus, longe, mas o Senhor nos trouxe para perto.
Senhor Deus, não é pouca coisa nós estarmos na tua mesa diante do Senhor. Um dia estaremos diante do Senhor te vendo, mas hoje nós cremos na tua presença sem te ver. E obrigado porque o Senhor assegura a tua presença aqui. Obrigado porque o Senhor está no nosso ajuntamento. Ó Deus, que nós possamos repetir este ato até que o Senhor venha. Perdoados, transbordantes na tua presença perdoados para perdoar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é membro do corpo de Cristo, é convidado por Ele para participar desta ceia. Você vai receber o pão e o cálice. Eu vou pedir para que você espere até que todos nós estejamos com o pão e o cálice, e a gente participe da ceia do Senhor, todo mundo junto. Enquanto isso a gente vai louvar o Senhor. De cruz se erigir, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem alguém que vai participar da ceia que não recebeu o pão e o cálice? Pode dar um sinalzinho que a gente leva para você. Não? A palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É isso que a gente deve fazer, examinar-se e comer o pão e beber o cálice. Que a presença do Senhor, que não está neste pão e nem neste cálice, mas está aqui, no ajuntamento do seu povo, ela te encha. O Senhor encha você, a mim, a nós, a igreja, da sua presença. E uma vez na presença do Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a gente permaneça firme, até que Ele venha e a gente esteja diante dEle, participando desta ceia, vendo o Senhor tal qual Ele é. Que a esperança deste dia não se apague no seu coração e no meu. Vamos com gratidão comer o pão e beber o cálice do Senhor. Obrigado, Deus, pelo pão vivo que desceu do céu. É Jesus. É Jesus. Estávamos famintos de tantas coisas, mas provamos um alimento que o mundo não pode nos dar e nos tornamos vulneráveis a Ele. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que na luta contra o pecado nós não nos abstenhamos de buscar a Tua presença, o fortalecimento no Senhor. Enche essa igreja, Senhor Deus, do poder do Teu Espírito, um poder que transborda, Senhor Deus, para que possamos resistir no dia mau. Enche cada um de nós, Senhor Deus, do Espírito Santo, Senhor Deus, pela palavra. Enche-nos, Senhor Deus, de Jesus, do menor ao maior, Senhor Deus, que a beleza e a santidade, a alegria, Senhor Deus, do Espírito, a beleza de Cristo, a santidade de Cristo e a alegria do Espírito na salvação em Cristo Jesus inunde os nossos corações. Ó Senhor Deus, dá-nos a graça de sermos, Senhor Deus, vivificados por Ti, pela Tua voz. Ó Deus, nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor Deus, agradecendo, Senhor Deus, e na Tua presença, pedimos que o Senhor nos dê mais de Ti. Ó Deus, que o Senhor faça transbordar Jesus na nossa vida. Dá-nos poder para enfrentarmos as provas, Deus. Dá-nos poder para sofrer por amor a Jesus. Dá-nos poder do Espírito para sermos testemunhas vivas neste mundo sem negociar a verdade. Dá-nos firmeza na palavra, firmeza doutrinária, amor às Escrituras, zelo pela Tua voz, coração fervoroso na meditação da palavra. Dá-nos uma mente renovada no Evangelho, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a graça, Senhor Deus, de esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para as que diante de nós estão, pelo prêmio da soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre esta igreja, sobre o Teu povo, sobre nós. Ó Deus, e dá-nos uma semana, Senhor Deus, de resistência ao maligno, resistência ao tentador, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, nos ver livres das astutas ciladas do diabo, Senhor, porque o Teu poder, Senhor Deus, opera, ó Deus, ainda que na nossa fraqueza, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, a graça de sairmos daqui mais cheios e mais cheios de Jesus e mais parecidos com Teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém.